Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e que vocês tenham gostado na nossa aula anterior. Hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre a arte pré-histórica em si e fazer algumas relações dessa arte com o período atual e também fazer algumas relações com atividades, né? Qual o conteúdo que normalmente é cobrado quando a gente está falando aí da arte rupestre, ok? Então, vamos lá, espero que vocês estejam muito empolgados hoje e que vocês participem bastante dessa aula e consigam aprender o máximo. Primeiramente, né, então aqui as divisões que a gente vai falar um pouquinho e eu vou mostrar também umas atividades para vocês. Então, os principais objetivos aí dessa aula vão ser apontar a arte rupestre, mostrar que ela foi uma expressão pré-histórica, né, dos seres humanos e mostrar também, né, que ela representou a questão aí da religiosidade, da organização social, quando ainda não era possível se comunicar, por exemplo, pela escrita. Tudo bem? Então, para começar, vou fazer algumas indagações, né? Eu espero que vocês reflitam um pouco sobre essas questões, tá? Então, eu quero que vocês pensem, né? Qual a definição que vocês têm sobre arte rupestre, né? Então, o que seria uma arte rupestre, tá? Quais eram as tintas que os caçadores, né, eles faziam essas pinturas que a gente encontra hoje em dia nas cavernas e como essas pinturas resistiram ao tempo e alcançam aí os dias atuais, ok? Então, para começar, a gente vai fazer uma reflexão, tá? Eu quero que vocês observem um pouco a imagem que está na tela. Essa imagem, acredito que a maioria de vocês já deve ter visto algo parecido, pelo menos, né? É uma pichação. Uma pichação em uma parede em um prédio em São Paulo. Para vocês, essa imagem ela tem algum significado, né? Alguma interpretação? A ideia de trazer essa imagem aqui é que vocês consigam refletir sobre a situação atual, né, de usar a pichação para uma determinada comunicação e com relação, né, ao período pré-histórico em que havia aí as pinturas nas paredes aí das cavernas, tá? Aqui tem uma outra imagem, uma imagem de um grafite, né, da Frida Kahlo, em uma rua na cidade de São Paulo também. Eu quero que vocês reflitam qual a diferença entre essa pintura, né, esse grafite que está aqui, e a pichação, por exemplo, no slide anterior. Se vocês estivessem diante de uma questão que tratasse aí da arte contemporânea, né, em uma relação com a arte pré-histórica, e trouxesse, por exemplo, uma pintura rupestre, uma pichação como no slide anterior, e esse grafite aqui da Frida Kahlo. Qual a relação que vocês poderiam imaginar? Né? Reflitam aí um pouquinho que eu vou tentar responder para vocês nos próximos slides, né? A gente vai debater um pouquinho sobre. Para coroar esse
esse debate, tem aqui uma notícia, né, que fala quando o governador de São Paulo definiu que os grafites, né, de uma avenida fossem tampados, né, fossem apagados, e substituiu esses grafites por uma parede verde, tá? Não eram pichações aleatórias, era um grafite, um desenho. Então, mais uma camada aí pra gente agregar nessa discussão. Se fizesse uma referência, né, uma relação entre todas essas imagens que vocês viram agora, o que poderia ser para vocês? Tá? Para que a gente consiga fazer essa relação, ela pode aparecer, por exemplo, em uma questão do vestibular, a gente vai entender um pouco o que é a arte rupestre. A arte rupestre nada mais é, então, que a arte que era feita pelos povos aí pré-históricos, mais conhecida aí como pintura das cavernas. Basicamente, né, pelas reproduções que nós temos hoje em dia, né, os diversos estudos que refletem sobre os resultados, né, dessas pinturas, os achados atuais, né, das cavernas desse período. A arte rupestre ela era principalmente uma forma de expressão daquele povo, né, daquelas comunidades, né, que viviam em determinado lugar, tá? E, de alguma forma, elas estão representando uma história, né? Elas estão contando fatos, contando acontecimentos cotidianos daquele povo, tá? De uma determinada região. Principalmente, eles contavam que, né, naquele período, a ideia principal era a representação de fatos que aconteciam no dia a dia. Eles desenhavam animais daquele período, né, daquela região, representavam as armas de caça, representavam os grupos. Então, a gente entende aí a arte rupestre como uma expressão, né, como uma forma deles exprimirem dados, né, história daquele período. Então, sabendo disso, já podemos começar aí a pensar naquela reflexão que eu falei. Qual a relação com aquelas pinturas atuais, né? Chamando aí de pinturas, o grafite, a pichação, tá? Então, lembrem-se dessa palavra aí, forma de expressão, ok? Aqui, né, só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma pintura que é considerada a obra de arte mais antiga do mundo. Ela foi encontrada aí na Indonésia e a noção, né, que ela tem aproximadamente 44 mil anos, tá? Então, pensem em uma coisa, né? O ser humano, mesmo há 44 mil anos atrás, ele buscava formas de se expressar. Ele buscava uma representação, né, de elementos existentes e até mesmo de religiosidade, né? A questão sobrenatural que a Manchete trata é um pouco disso, né? O homem ele sempre buscou aí uma questão de religiosidade, algo além, né, do que estava ao alcance, né, do ser humano. Então, essa aqui é uma imagem
que traz um pouquinho disso, né? É uma pintura de muito tempo atrás que já representa aí essa determinada religiosidade. Mais uma vez, vamos usar a nossa expressão, né? É uma forma de expressividade. E aí, né, como eles faziam, né, essas pinturas, se naquele período não tinha a tinta exatamente, né? Basicamente, eles usavam esses elementos aqui: gordura de animais, claro, dos ovos dos animais, né, que eles pegavam, raízes, plantas, sangue, terra colorida, alguns minérios. Então, naquele período, a gente não tinha tintas, mas a gente tinha uma série de recursos que eles começaram a compreender que poderiam ser utilizados para definir uma forma de expressão, ok? Então, essa imagem eu até mostrei para vocês na nossa aula anterior já, que é uma pintura na caverna de Lascaux, na França. Essa é um pouco mais nova, né? Se a gente for comparar com aquela que eu mostrei agora, de 44 mil anos atrás. Essa é uma pintura de 17 mil anos, né? E aqui eles mostram alguns animais que já que existiam, né, naquele período. Porque, por exemplo, esses aurochs é um animal que hoje em dia a gente não conhece, né? Mas a gente tem aqui também alguns veados, né? E uns cavalos, ok? Então, a gente pode ver que alguns animais naquele período eles já existiam, né? Talvez não exatamente como a gente conhece hoje, claro, vamos deixar esse adendo, mas aqui então eles estavam expressando uma imagem que pode ser uma imagem do cotidiano, uma imagem de uma caçada, ou mesmo uma representação usual de animais que eles conheciam, ok? Então vamos lá. Para a gente pensar um pouquinho, né, nessas pinturas e tudo mais, é legal a gente ter uma noção, que acredito que vocês já têm, né, em história, de que a gente está tratando, né, com essas pinturas rupestres, de um período que é a pré-história, tá? E essa pré-história, ela é dividida a partir do surgimento da escrita. A escrita surgiu aí por volta dos anos 3500 a.C., tá? E antes da escrita, a principal forma de expressão do homem, então, era a pintura, né? Era os próprios instrumentos que ele criava. Ele não escrevia, não deixava a sua história contada a partir dos símbolos que a gente chama aí de escrita, né? Que a gente chama aí de letras, tá? Ele contava toda a sua história a partir de imagens, né? De elementos voltados aí à pintura, por exemplo. A partir da história, né? A gente tem então uma forma de contar os acontecimentos que é mais que é documentado, que a gente pode dizer, então, a partir desses símbolos. Mas não significa que não existia história antes, tá? Então, você se depara, né, com uma questão que trata aí da existência ou não de história antes do surgimento da escrita, tá? Existia, só que as formas de expressar essa história eram diferentes, tá?
Porque se a gente usa que a escrita é o único modo de expressar a existência da história, a gente vai ignorar que todos os povos anteriores, né, existiram, ok? Então, a gente não pode entender que o único modo, né, a única forma de produzir história é através da escrita. A gente deve, né, compreender que a história ela pode ser feita assim, né, ela pode ser contada a partir aí dos elementos de expressão como desenhos e pinturas, tá? E por isso que é lógico, a gente hoje em dia conhece a nossa história anterior aí à existência da escrita, né, a partir desses símbolos que a gente encontra nas pinturas rupestres, né, nessa arte das cavernas, tá? Então aqui a gente tem, inclusive, essa reflexão. As pinturas, elas não contam uma história de um grupo humano aí lá no passado? Contam, né? É claro que contam. Aqui, por exemplo, a gente tem um bisão europeu. O que é um bisão? Alguém aí já viu um bisão? Né? Talvez não, acredito que não. Por quê? Porque era um elemento daquele período, né? Era um animal daquele período. Se a gente não tivesse retratado, né, nas paredes essas imagens, por exemplo, a gente não conheceria diversos animais que foram extintos ao longo dos anos. Então, claro que você consegue contar uma história, que você consegue entender informações de um determinado período a partir da arte, tá? Tenho sempre em mente, a arte ela é uma expressão de um determinado período. A gente já falou disso, né, na nossa aula anterior. E vamos relembrar sempre aquelas 3 imagens de pichação e grafite que eu trouxe. Né? É uma expressão de um período, então o que aquilo quer dizer? Né? Então, o que essa arte rupestre ela quer dizer? Ela está contando, por exemplo, que alguém pode ter visto um bisão assim. E ele chegou lá na caverna e quis se retratar. Ou ele pode ter caçado esse bisão. Né? Então, entendam que é uma expressão artística, mas que não retrata algo que nunca aconteceu. É um retrato do povo daquele momento. Então, a pintura rupestre, ela pode ser uma linguagem, ela é uma forma de se expressar, né? Ela transferiu, ela ajudou a transferir informações daquele período em que a gente ainda não escrevia para o nosso momento atual. A gente consegue entender muitas coisas a partir dela, tá? Então, é uma forma de transferir, né, informações, a gente fala em sinais acústicos, né? Ou seja, informações que estavam acontecendo em tempo real em representações visuais. Né? Você pega um acontecimento e transforma em um símbolo, tá? Então, as pinturas também são símbolos. Então, só para a gente ter fixar, né, essa consideração aí, pintura é uma forma de expressão linguística, né? A gente considera hoje em dia que é arte, mas é expressão. Atualmente, os estudiosos acreditam que sim. Então, é uma forma de representar simbolicamente sinais acústicos, né? O que são sinais acústicos? É a fala daquele período, né? A forma de expressar, de acontecer das coisas
representado a partir de símbolos, de pinturas, de coisas aí do cotidiano dos povos, certo? Aqui a gente tem uma imagem de uma pintura rupestre no Brasil, né? É uma pintura aí lá no Piauí, na Serra da Capivara, e acredita-se, né, que ela tem mais de 13 mil anos, tá? Antes de Cristo. Então, o que a gente vê nessa pintura? A gente consegue identificar alguns elementos, né? A gente pode pensar, né, que é uma representação aqui que vem, né, desde animais daquele período, né, até os povos, né. Essa figura ela pode representar, por exemplo, duas pessoas que estão correndo atrás de um animal. Então pode representar uma caçada, né? Aqui os animais parecem em movimento, não sei se vocês também veem isso, mas eu acredito que eles estão em movimento, né? Pelo desenho aqui das patas, né? A forma como elas estão. E isso pode significar que eles estão fugindo, né? Desses humanos que estão fazendo essa caçada, né? Aqui ó, a gente tem uma representação que parece uma contagem, né? Tem aqui vários pauzinhos, né? Parece uma contagem. Então, é uma forma deles se expressarem. Eles estão contando alguma coisa, né? Eles estão contando uma história e estão contando, né, no sentido aí numérico da coisa, algum fato. Então, pode ser uma contagem aí de quantos animais eles caçaram, né? Pode ser uma contagem de pessoas que estiveram presentes naquela caçada, ok? Então, é sim uma forma de expressão de língua, tá? É uma expressão de acontecimentos, está contando alguma coisa, tá? Aqui a gente tem uma outra imagem, que é lá na Argentina, então na Patagônia, a Cueva de las Manos, né? É uma representação principalmente de mãos esquerdas, né? Então, o que isso quer dizer, né? Você pega uma imagem com várias mãos esquerdas, né, de 13 a 9 mil anos antes de Cristo, e pinta em uma caverna, né, usando lá os seus recursos, né, de pinturas, de tinta que você tinha naquele período, tá? Então, isso tinha uma simbologia para eles. Não era ocasional, né, porque sempre as mãos esquerdas, né, era uma forma de contar alguma coisa. Além disso, né, essa mesma cova ela tem várias cenas de animais que estavam sendo caçados, tá? Então, era uma representação de coisas, né, de acontecimentos que eram ali daquele cotidiano. Porque, vamos lembrar, né, os povos pré-históricos eram povos caçadores, muitas vezes nômades. Então, eles caçavam e representavam essa caçada nas cavernas, tá? Então, vamos lá. É só para a gente recapitular tudo isso e conseguir partir para uma reflexão em
atividades, né, em questões, para que vocês consigam, né, organizar no pensamento de vocês como essas coisas podem ser cobradas para vocês em um vestibular, por exemplo, ok? Então, a gente viu alguns elementos, né? As pinturas como forma de expressão, em primeiro momento, tá? Então, não se esqueçam sempre dessa chavinha. O que são essas pinturas rupestres, né? O que é essa arte? Então, vamos lá. É uma arte que era feita no período anterior ao que a gente chama de história, né? Uma arte que era feita nas cavernas, com os recursos disponíveis, né? As tintas disponíveis naquele momento, tá? Que eram principalmente aí o sangue, a gente viu recursos tirados aí dos animais, como gorduras claras, as próprias plantas, alguns minérios. Então, isso já responde aí como eram, né, realizadas essas pinturas, tá? Então, eles retiravam aí esses recursos da natureza. Como as pinturas ajudam a conhecer a história dos seres humanos passados. Então, mais uma vez, por um período, a gente teve uma divisão entre história e pré-história, né, a partir de que a história é aquilo que você pode documentar por textos e que muitas vezes desconsiderou, né, o que era produzido anteriormente, né, às vezes o termo, né, pré-história tinha uma conotação aí negativa, um sentido negativo, né, daquele povo que não tinha uma história, que não tinha um retrato do seu cotidiano ou dos seus acontecimentos. Tá? Mas ao longo do tempo a gente viu que o conceito, né, da historiografia mudou, considerando que o estudo, né, dessas pinturas rupestres deu subsídio para a gente começar a entender o que acontecia naquele período. Né? Eles contavam sim uma história, não a partir da escrita, mas a partir dos desenhos, a partir daquilo que era retratado nas paredes, né, com todos os recursos que eles tinham disponíveis. Então, a gente viu que a pintura rupestre ela é uma expressão de uma determinada época, né, do seu determinado povo, em um local específico. Okay? E com isso, a gente pode entender que é uma forma de conhecimento histórico, tá? Então, para a gente consolidar, né, esses conhecimentos e a forma que ele pode ser aplicado, tá? A gente vai fazer assim. Eu trouxe 3 atividades, né, para vocês, do Enem e de uma universidade federal, que tinham aí uma relação, né, com essa questão principalmente da pintura rupestre. E eu vou comentar elas aqui com vocês. Depois ela vai estar disponível lá no nosso Classroom, ok? Quero que vocês respondam e que a gente consiga fazer uma discussão a respeito dessas 3 atividades para a gente fechar aí esse assunto de pinturas rupestres e de arte pré-histórica, ok? Então, só para a gente ter uma noção dessa primeira questão. Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos, tá? E que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano. Então, a gente pegou 15 bilhões de anos e colocou dentro de um ano só, tá? Que é o nosso calendário cósmico.
de modo que cada segundo corresponda a 475 anos reais. E assim, 24 dias do calendário cósmico equivalem a cerca de 1 bilhão de anos reais. Supõe ainda que o universo comece em 1º de janeiro, às 0 hora do calendário cósmico, e o tempo presente esteja em 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos, 59 segundos. A escala abaixo traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário. Então, tá falando ali, por exemplo, que o sistema solar surgiu em algum momento ali de setembro e que o início da vida da Terra foi no dia 30 de setembro, tá, desse ano. Ele vai apontar 5 datas, né, entre outubro e dezembro, né, que ele quer falar alguma coisa sobre essas datas, né? Se a arte rupestre representada ao lado fosse inserida na escala, de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta de número. Então, vamos lá. Essa pintura, não sei se vocês conseguem reconhecer, mas é aquela pintura do bisão que a gente viu, né? Então, o que vocês devem fazer? Deem uma olhada novamente, né, naquela pintura, vejam lá qual é a data, ok? E aí, a partir disso, comecem a refletir. Se aquele dia lá, né, em dezembro, 31 de dezembro, é a nossa data final, né, do mês, né, desses 15 bilhões, onde essa pintura rupestre se encaixa, tá? Uma coisa importante para vocês visualizarem dentro dessa escala aqui numérica que ele está apontando é o quê? E qual a ordem, né, de datas dentro do mês que ele aponta. Ó, aqui ele começa falando que a origem do universo é dia 1, lá naquela pontinha. Aqui no meio, quando você está quase terminando o seu calendário, é dia 24 do 1. O que isso significa, né? Que provavelmente essa sua escala aqui, né, esse retângulo que representa o mês, ele começa lá em cima e vai vindo para datas menores, para datas finais, né, desculpa, do seu calendário. Porque, por exemplo, aqui, ó, 30 de setembro, é esse último calendário, esse último círculo aqui. O que isso significa? Que provavelmente esse 5 é o dia aí 31 de dezembro, que é onde a gente está no dia atual. Então, se o dia 31 de dezembro é aqui, então, por exemplo, a gente já pode excluir o item 5, tá? Então, reflitam um pouquinho, lembrem-se de olhar de novo quando foi produzida essa imagem. Se lá na prova, né, você está fazendo a prova e você não sabe qual a data exata dessa imagem, o que você vai pensar, tá? Lembrem-se que a pintura mais antiga é de 44 milhões de anos atrás. 44 mil, desculpa, anos atrás. Então, né, é daí para frente, daí em diante. Uma pintura rupestre, a maioria das pinturas rupestres encontradas é de aproximadamente aí de 13 a 9 mil anos antes de Cristo. Então, o que isso significa? Ok? Então, reflitam a partir disso, considerando essas informações que vocês tiveram em aula também. Agora, essa segunda questão é mais simples, tá? Também é uma questão do Enem e ela está perguntando o que significa, né, essa pintura rupestre, que aí ela está falando, né, que é um patrimônio cultural brasileiro. O que isso significa? Né? Não ela ser patrimônio cultural brasileiro, mas qual o significado da pintura em si,
né? É um conflito entre povos indígenas e europeus durante o processo de colonização? É uma organização social e política de um povo indígena e a hierarquia de seus membros? São aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil? Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos? A constante guerra entre os diferentes grupos paleo-índios da América durante o período colonial? Então, essa é bem fácil, a gente vai discutir mais sobre ela lá no nosso grupo, tá? Mas respondam aí, deem uma justificativa também quando vocês estiverem respondendo, nunca se esqueçam. Agora uma para terminar, tá? As pinturas rupestres, elas são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita. Pois, essa aqui ela trata exatamente daquilo que a gente comentou por último, de que elementos da pré-história também contam uma história, né? Essas pinturas rupestres, essa arte rupestre, ela conta também. Então, essa pintura rupestre, elas são o quê, né? Elas funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração. Elas expressam uma concepção de tempo marcado pela cronologia. Elas indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza. Elas atestam a relação entre registros gráficos e mitos de origem. Elas registram a supremacia indivíduo sobre os membros de seu grupo. Então, reflita um pouquinho dessa. Ela é um pouquinho mais complicada que a anterior, mas ela não é muito difícil. Ela basicamente tá querendo conversar, querendo entender de aspectos gerais da pintura rupestre, né? O que no geral, uma pintura rupestre significa, né? Por que ela pode sim ser considerada uma parte da concepção histórica, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essas atividades lá no nosso grupo. E a nossa referência principal para a aula de hoje, então, foi essa aula aí do professor Roberto Falcione. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que vocês interajam um pouquinho mais no grupo e que a gente consiga tirar mais dúvidas e conversar sobre mais atividades, mais questões. Se vocês tiverem questões para serem colocadas lá também, por favor, né? O grupo é nosso, não é só meu. Então, muito obrigada, gente. Espero vocês na próxima aula, que a gente vai tratar aí da Mesopotâmia e do Egito. Abraço!